Estamos de volta, agora já nos recompomos, né, das emoções que tomaram de conta no bloco passado. E eu quero falar agora da Crescer Vacinas. Como é bom falar do que a gente gosta, do que a gente conhece e do que a gente confia mesmo. Eu confio demais na Crescer. Tanto que todas as vacinas do meu filho foram lá, sabe assim, zelo, aquela equipe cuidadosa. Todos aqueles recursos que ajudam a diminuir o estímulo da picadinha. Meu filho, por exemplo, ele gosta de uma abelhinha que eles têm lá, que ela fica vibrando, que toda vez depois da vacina ele pede para colocar no local. E lembrando que lá não é só para bebês e crianças não, hein? Crescer Vacinas é proteção para todas as idades, inclusive você que está gravidinha, passa lá e atualiza o seu calendário de vacinação, tá bom? A sua caderneta de vacinação. Temos agora especialistas para falar sobre esse assunto tão delicado, né? Dr. Lucas de Andrade, que é doutorando em Ciências Jurídicas, doutora Ana Gabriela Carvalho, que é psicóloga infantil, e também doutorando em Psicologia, a doutora Amparo Silva, que é psicóloga e mestre em Saúde da Família. Quero que vocês contem para a gente situações do dia a dia, quando chegam crianças lá no consultório, que estão passando por esse momento em que entra em cena a figura da madrasta. Quais são as dicas? Como a madrasta deve lidar com esse momento? Quais são as dicas que a gente pode passar para quem está nos assistindo? Bom dia, é um prazer poder colaborar com uma temática tão interessante, né, tão pertinente no mundo moderno que a gente vive hoje, das relações construídas e reconstruídas. Então, o que surge na clínica, não só a criança, mas o casal também, em busca de uma orientação, não para se ensinar, mas é muito mais para lidar com os conflitos estabelecidos ou como evitar tais conflitos. Então, primeiro, quando uma madrasta faz parte de uma família, ela entra com um cenário que já está pronto. Sim. E essa criança já existe. Para que essa aceitação, ela não vai ser incondicional, vai ser uma construção, como a doutora Josélia relatou muito bem, no dia a dia, uma construção de aceitação. Em primeiro lugar, tem algumas coisas muito interessantes que a gente precisa olhar diferente para elas. Por exemplo, você nunca vai ser a mãe. Então, você pode ser qualquer coisa, melhor até do que a mãe, mas a mãe biológica não vai ser. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar consciência, porque até a criança sabe disso. E aí abre um espaço para que essa madrasta entre na sua função, que é a esposa do pai dessa criança. Na verdade, a madrasta é a esposa. Por que há um estigma do nome madrasta? Veja só, as historinhas, como a Cinderela, a Branca de Neve, tem sempre a madrasta como alguém má. Alguém que chega, aliena aquela criança para que ela mesmo, exato, né? Entendeu? Para que esse tenha raiva desse pai ou dessa outra criança que vai entrar, que vai ser o filho que vai vir depois, enfim. E aí a gente foi tendo uma construção social dessa relação de madrasta tem que ser má. Nem o nome significa isso. Na verdade, é a esposa de um pai de uma pessoa. Sim. E que ela chega para auxiliar na construção da personalidade dessa criança. Então, veja, é uma função complicada, como de esposa primeiro também é, porque você também não tem uma receita para você ser esposa ou mãe a primeira vez. Então, no caso da Josélia, foi um caso que me chamou bastante atenção, é um caso que ela chegou e ela tinha 4 filhos para ela coordenar, para ela organizar. Nossa, e que imagina, já existia 4 cabecinhas, né? Então ela tinha 20 anos, imagina a imaturidade, né? A falta de experiência. E a experiência da maternidade, gente, é uma coisa que você precisa gestar e viver. Não tem ensino, não tem livro que te ensine a ser mãe. Então, assim, gerenciar isso para não haver conflito, eu vejo conflito como uma coisa positiva às vezes. Conflito às vezes é necessário para você compreender, a partir da relação dessa mãe, né, dessa madrasta que entra ali, daquele pai, que é através desse pai, que a José também relatou muito bem, esse pai é que vai dando a condução, porque esse pai sabe a característica de personalidade de cada filho. Então, ele vai dizer, ser mais afetuoso, ele precisa de mais proximidade. Não, esse você pode afastar mais um pouco. Então, veja, na verdade, não há uma receita. O que há é uma construção de convivência, como todo mundo precisa, no primeiro dia de trabalho, né, quando você casa pela primeira vez. Então, ser madrasta... Como tudo que é novo, como né? tudo que é novo. Doutora Ana né, Gabriela estava ouvindo ali... Da zona de conforto e você vai construindo aqui. E concordando, é toda adaptação, né? Adaptação, exatamente. Até porque é um termo que está sendo muito bem utilizado hoje. O doutor Lucas depois vai entrar nessa parte mais da jurídica, né? Onde a gente percebe que as crianças, elas sofrem alienação parental. Então, por ser Explique pra gente, por favor, o que é alienação parental. Pronto, então eu vou ser bem sucinta. Alienação parental é quando o pai ou a mãe
ela tira a personalidade de um deles. Quando fala mal, vamos falar as claras, né? Pronto, tipo assim, a mãe isso. fala mal da madrasta. A Ela mãe- assim, ou do pai, fica E- falando mal. Jogando um contra o outro, Exatamente. falando as claras. É isso, doutora. Isso, então é quando a mãe fala mal do pai, às vezes da madrasta, ou então o pai fala mal da mãe. E a alienação parental, ela acontece também até quando o casal, ele é casado. Então, mãe e pai com filho. Então, acontece muito. Exemplo, olha, é porque sua mãe é brigona. porque Então, seu pai é acontece também alienação parental com o casal. Muito bom esclarecer isso. Então, doutora. não é só quando há separação. Então, a separação é mais comum, a alienação parental, acontecer de forma mais prejudicial para a criança quando há separação. Por que isso? Na maioria das vezes é porque o casal, um dos lados, né, não está acostumado, ou então não aceitou de um forma... ciúmezinho envolvido também, né, doutora? Às Isso. vezes, a mãe ali que perdeu o lugar, o marido, a Isso. separação foi litigiosa, e aí chega a mulher, de repente ela conquista o filho. Conquista, E aí isso. fica aquela mãe, ai meu Deus, meu filho agora vai gostar mais dela do que de mim. Porque é um absurdo, minha gente, que o filho nunca vai deixar de não amar a vai, mãe. de forma alguma. Mas acontece nesse sentido, doutora? Acontece muito. Então, são casos que chegam à clínica de alienação parental por conta disso. Então, até mesmo casos de quando a gente está conversando também, é porque minha enteada chegou falando isso, diz que foi a mãe que ensinou. Então, tudo isso a gente percebe, escuta, né? dentro da clínica, fora da clínica, porque não é porque os pais se separaram que eles vão ser pais ruins. Então, o casamento não deu certo. Né? Uhum. Então, mas você precisa deixar a criança aceitar o pai da melhor forma. Ele tem que entender que nem todo mundo vai ser perfeito. Não vai existir pessoa perfeita. E que a criança ela vai ter que aprender a conviver com essas imperfeições, porque são características de cada pessoa. Então, a criança, você ensinando ela da melhor forma a respeitar, então só tem a crescer essa família. Então, eu sou um caso típico, eu tenho uma enteada, me dou muito bem com ela. Então, ela é maravilhosa. Meu esposo é maravilhoso. Então, são situações maravilhosas. Os esposos estão com tudo aqui, viu? Então. Esses maridos estão com a bola toda. Deixa eu perguntar aqui então para o doutor Lucas, a doutora Ana Gabriela falou muito bem de alienação parental. Isso é crime, doutor? É crime, sim. A Lei 2.318, ela fala sobre alienação parental. E a alienação parental, como as doutoras já falaram aqui, é justamente isso. De uma forma mais tradicional e que a gente pode levar para o nosso dia a dia, é aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, quem tem a condição de autoridade, que guarda, cuida da criança, ou tem até mesmo a questão de vigilância com a criança, que de alguma forma utiliza esse poder para tornar uma criança doutrinada da forma como ele pensa ou da forma que ele quer que a criança pense. É como se você tirasse a personalidade de uma criança e plantasse a do pai frustrado, a da mãe frustrada, a do avô frustrado e vice-versa. O artigo 2º dessa lei, ele traz um rol exemplificativo em que a gente pode estar, inclusive, se você vê isso em casa, na rua, na comunidade que você vive, você tem total direito e dever de denunciar, de chegar para a mãe e para o pai, olha, eu vi fulano ensinando dessa forma o filho a pensar de você. Assim como também pode procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público. Geralmente, os pais se preocupam mais quando estão num divórcio, quando estão lutando pela guarda de uma criança. Mas, como a doutora Gabriela falou, a alienação parental não necessariamente acontece só quando eles estão separados. Dentro de casa também. Então, essa lei que surgiu em 2010, ela surgiu até mesmo, nós já temos com 9 anos à frente, mas ela surgiu justamente para que o Poder Judiciário pudesse combater. E se o Poder Judiciário combate, nós, como cidadãos, como pai, como mãe, como filho,
como filhas, nós também temos que combater. Porque o que está em jogo é o princípio do convívio familiar saudável. Tudo isso que as doutoras falaram, nós podemos simplificar, resumir no princípio do convívio familiar saudável. Se a criança tem direito a ter um convívio familiar saudável com o pai, com a mãe, com o avô, porque às vezes as pessoas pensam que é só o pai e a mãe que está em jogo, mas não. Às vezes fica família, uma né? luta de uma família A de um lado sogra e tudo mais. e a outra família do outro. Até porque todos são cuidadores. Sim. E todos têm contato. Então, todos têm a obrigação de dar o melhor para aquela criança. Tornar aquela criança mais tranquila, aceitar as frustrações que vão existir, até porque elas precisam disso. Não é porque, como eu já falei antes, não é porque o casamento deu certo que o papai vai ser ruim, a mamãe vai ser ruim, de forma alguma. Então, deixa a criança vivenciar esse momento com o papai, com a mamãe, da melhor forma possível. Porque se a madrasta abraçou, o padrasto abraçou, é porque aquilo vai dar certo. Então, ele teve aceitação. Eu entrei já sabendo e então eu vou ajudar a educar da melhor forma. Então tem que tirar muito essa questão de é porque não presta, é porque eu vou fazer isso, porque ela não vai ter, ou ele não vai ter que gostar nem do pai, nem da mãe. Não precisa disso. As pessoas nem deviam, assim, precisar chegar à área jurídica só em saber dos prejuízos que isso traz. Muitos. Para o próprio filho. Imagina a confusão na cabecinha dessa Até porque criança. isso vai repercutir Pra durante vida a vida inteira. Ele pode ser realmente um adulto com problema nas relações afetivas dele. Pode se tornar uma criança tímida. Então, ela vai se excluir na escola, ela não vai poder, ela vai ter medo de coisas novas, ela vai ter medo de se relacionar. Consequências ruins Então, que a própria mãe, sem saber, pode estar trazendo para o filho. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre isso, porque agora a gente tem matéria, mamães, a gente está sempre buscando novidades para tirar o seu filho da frente das telas. Eu conheci a Mara, que é uma mamãe maravilhosa, e trouxe ideias bem legais para a gente, olha só. Mamães, essa aqui é a Mara Marques, e ela trouxe pra gente dicas de brincadeiras, de objetos que a gente pode oferecer pro nosso filho, para que assim ele fique mais tempo interagindo com a gente, com o pai, com a mãe, e tire ele de perto dos eletrônicos, não é isso, Mara? Isso mesmo. O que a gente busca é trazer aprendizado durante a brincadeira. Esse aqui é um kitzinho, ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal de casa, para que vocês possam observar. Pode dar o zoom aqui pra gente. E aqui tem vários materiais que a gente, assim, às vezes tem em casa, você monta o kitzinho. Como é que você trabalha isso com as crianças, Mara? Na verdade, a gente nenhuma atividade nossa é dirigida. A criança vai determinar o que isso aqui vai ser. Eu vou mostrar várias possibilidades. Aqui tem um monte de possibilidade que ela pode usar e fazer o que ela quiser. Então ela pode pintar de marrom e dizer que é um brigadeiro. Pode pintar dizer que é um brigadeiro, pode pintar de marrom, botar olhinho, eu botei aqui uns olhinhos, ela pode colar os olhinhos. Que legal, Ela pode fazer uma borboletinha como essa, num pegador de roupa. Olha a borboletinha aqui, ó. Ela pode usar adesivos autocolantes, aí ela vai determinar o que ela quer. Ela pode amarrar várias, aqui tem elástico, Gente, ela pode isso amarrar. rende horas de de brincadeira e aprendizado, porque eles estão aprendendo muito, eles estão aprendendo durante essas atividades. Esse kit aqui é ideal para que idade? Cada kit é desenvolvido de acordo com a idade da criança, por causa do tamanho dos materiais. Sei. Geralmente a partir de 3 anos, porque já tem uma Opa, consciência... então esse aqui já é meu, Bruno. Espera, a mãe vai já chegar em casa. Sim, com certeza. Tem uma consciência maior que não pode levar a boca, mas se for uma criança menor, nós temos também a possibilidade de fazer atividades de acordo com aquela idade. São materiais simples, né? Simples e que a gente tem em casa. Só o trabalho da Mara de recolher tudo isso. E montar o kitzinho aqui para os nossos filhotes. Eu amei essas atividades sensoriais. Tem muito mais coisas também que depois você pode voltar no programa para mostrar pra gente. Tem muita coisa boa, tem muita novidade e muita coisa que os nossos pequenos têm que aprender, que eles não conhecem. Eles chegam, olham, aí pronto, eles estão de cara, eles já sabem o que eles têm que fazer. Às vezes a gente chega em algum evento, algum lugar, e as pessoas dizem, e o que tem que fazer com isso? Porque a gente deixa todas as possibilidades à mostra da criança. E o que a gente tem que fazer com isso? Eu disse, a gente não sabe. Eles, na hora que eles chegam aqui, eles sabem. E eles surpreendem? Surpreendem, determinam que vão brincar, o que vão fazer, a imaginação vai a 1000. Assim, são momentos preciosos.
entre os pais e os filhos. Obrigada, Mara. Eu amei. Tá aí, mamães. Então, olha só. Com vários materiais que você pode ter em casa, que são simples, que não são caros, a gente pode deixar a imaginação dos pequenos solta, né? Menino, meu filho fez uma festa quando eu cheguei com esse casa. Obrigada, Mara, ele adorou. Eu achei que ele fosse fazer o óbvio, que era um brigadeiro, ele fez um gavião. Ele arrasou. Deixa eu dar uma dica pra você que é mãe de pet. Passa lá na G&G Pet Center, que fica ali na Avenida Presidente Kennedy. Minha gente, ali é um mundo. Tudo que você precisar tá lá. Porque a Pet Vitale não é só uma clínica. Ele é um verdadeiro centro médico veterinário completo, com clínica geral, ortopedia, endocrinologia, inseminação artificial, dermatologia, odonto também, raio-x, ultrassom, anestesia, cirurgia, parte de laboratório. E lá tem também a parte de Pet Center, que é a maior loja pet do estado. Lá tem uma farmácia veterinária completa, boutique, vários acessórios, roupinhas para os pets, com centro de estética animal, enfim, sabe tudo? É exatamente isso, tudo. Pensou em cuidado com o seu pet? Passa lá, daqui a pouco a gente volta com conversa com um especialista falando mais sobre alienação parental. Até já!